Vou explicar para vocês, então, o que que é uma variante, o que que é uma variante de interesse e o que que é uma variante de preocupação. Porque aqui eu coloquei variantes de preocupação. Mas o que que é isso? Tá? Isso é um termo técnico para classificar uma determinada variante. Então, a OMS usa uma classificação. Variante são vírus que têm variações na sequência genética, no código genético deles, né, na sequência de letrinhas lá que compõem o RNA do vírus, ele acumula mutações. Toda vez que o vírus se multiplica nas nossas células, ele vai, falando bem simples aqui, ele vai tendo erros nessa multiplicação. E esses erros podem ser, na maioria das vezes, eles podem ser maléficos ao vírus, então eles acabam não sendo bons para o vírus, e esses vírus acabam morrendo, tá? Explicação bem simplista. E alguns erros, que são mutações, eles podem ser benéficos ao vírus. Então, eles podem aumentar a afinidade com que o vírus entra em novas células, ele pode aumentar a velocidade com que o vírus replica o material genético, ele pode fazer com que o vírus mude uma proteína e escape do sistema imune, então ele acaba gerando mais partículas virais. Ele pode ficar mais tempo no corpo da pessoa, ele pode causar doença mais severa, fazendo com que a pessoa elimine mais partículas durante o período de transmissão. Então, mutações são normais e acontecem diariamente no corpo de todo mundo que tem Covid. Essas mutações são fruto do material genético, da replicação desse material genético dentro das células. E o que é uma variante? Uma variante é um vírus que ele está diferente, ele está variando o código genético em relação ao vírus original, primeiro identificado lá na China. Tá? Então, já existem mais de 300 mil variantes identificadas no mundo, e todas elas têm mutações pontuais no código genético, e essas mutações, na maioria das vezes, não fazem nada. Tá? Elas não causam nenhuma alteração em proteínas, porque para você realmente causar alguma alteração, você precisa mudar muito o código ou mudar ele em letras específicas que fazem alteração nas proteínas. Então, na maioria dos casos, ou elas não são selecionadas, essas mutações, porque elas não são benéficas para o vírus. Em alguns poucos casos, elas são benéficas e acaba gerando novos vírus, variantes, que são selecionados pela seleção natural. O que é uma variante de interesse? Tá? Então, a OMS ela tem essa lista das variantes do mundo que são identificadas. Isso é aberto, é público. Inclusive, em algumas das lives aqui eu já mostrei para vocês o código de todos os vírus identificados. Mas existem alguns vírus que contêm mutações que elas incorrem em manifestações visíveis, tá? E o que é uma variante de interesse, então? É uma variante que merece atenção das autoridades, porque essas mutações elas causam alteração no comportamento da doença. Então, ela vai causar uma alteração epidemiológica. Então, esse vírus começa a representar um número de casos muito grande, essa variante, tá? Ele pode causar um aumento de virulência, que é um aumento de severidade da doença, ou a forma com que o vírus ataca as células. Isso é visto em estudos laboratoriais. Essas variantes podem escapar do diagnóstico, então elas podem ficar tão diferentes que os métodos de diagnóstico que a gente usa não identificam mais elas, tá? Elas podem escapar de vacinas, de tratamentos, entendeu? E tudo isso é uma variante de interesse. São variantes que adquiriram mutações que a gente tem que observar. E por que uma variante, então, ela se torna uma variante de preocupação? Que aí já é uma coisa completamente diferente, é uma variante que a OMS ela coloca lá na lista de procuradas, é como se fosse uma variante muito preocupante, tá? Por isso que chama variante de preocupação. Por quê? Algumas dessas manifestações, devido a essas mutações, elas geram transmissibilidade maior, ou então uma mudança epidemiológica muito significativa. Então, não necessariamente a gente consegue provar diretamente que a variante é mais transmissível, mas às vezes a gente vê, igual foi o caso da P1 aqui no Brasil, que antes da gente provar que ela era mais transmissível, ela começou a dominar os diagnósticos. Então, de repente, era uma variante, aí passou algumas semanas, você vê que é só P1, só P1, só P1. Você vê que ela está dominando. Então, aquilo se torna uma variante de preocupação, tá? Ela pode ter também maior virulência, gravidade. Algumas variantes específicas têm estudos mostrando que elas podem sim agravar a doença. E, no final das contas, elas podem reduzir a efetividade de medidas de saúde pública. Ou seja, se elas são mais transmissíveis, não adianta eu só fazer uma medida parcial, uma medida restritiva que não seja completa para segurar. Porque se ela é mais transmissível, ela vai conseguir escapar, ela vai conseguir
ser transmitida mais rápido do que as minhas medidas conseguem conter. Ou então ela pode escapar de determinados tratamentos ou até vacinas. Só que isso é muito complicado da gente falar, tá? Porque nem todas as variantes escapam de vacinas e esse escape de tratamentos e vacinas nunca é completo. Elas escapam parcialmente e a nossa resposta imune e os medicamentos também são muito complexos. Então a gente não tem que se preocupar, apesar do nome delas serem variante de preocupação, tá? Eu estou falando aqui a nível individual, tá? No nível leigo. Surgiu uma variante de preocupação lá na Índia e tudo. Sim, a gente tem que se preocupar com isso. Mas isso não é motivo para pânico, tá? Porque isso é monitorado, o que a OMS faz é, na verdade, colocar isso numa lista de que todos os especialistas, as autoridades de saúde pública começam a olhar para aquilo com mais clareza, mais preocupação, certo? Então, para ser uma variante de preocupação, essas manifestações, essas mudanças, elas têm que ser muito importantes e causarem determinadas preocupações na OMS.